Muito bom dia para quem é do dia, muito boa noite para quem é da noite. Sou Marcelo Ben-10 e vou estar falando com vocês aqui um pouquinho, de 15 em 15 dias, sobre espiritualidade. A ideia é a gente não conversar sobre essa espiritualidade que a gente ouve todos os dias, que as pessoas, independente da religião, né, nos colocam ou tentam pregar uma moral, né, enlatada, eu vou chamar assim, mas a ideia é a gente falar sobre os nossos problemas cotidianos, nossos desafios, e como é que toda essa teoria, essa moral espiritualista, né, pode nos ajudar a tentar solucionar nossos problemas, ou não digo até solucionar, mas tentar entender nossos problemas, ou os perrengues que a gente passa todo dia, e tentar construir alguma coisa melhor para nós, e nos fazer entender e nos fazer caminhar nos fazer melhor, né. Essa é a ideia de hoje. Eu vim aqui, então, mostrar para vocês esse trabalho. Esse trabalho é fruto de uma caminhada espiritualista que eu tenho há mais de 30 anos. Essa caminhada nem sempre é porque a gente quer, né, mas ainda bem que existe alguém, talvez, né, a partir das minhas crenças, existe alguém do outro lado que nos impulsiona para que a gente reconheça certas coisas e faça refletir sobre a questão da vida. A gente pare de pensar que a gente veio a passeio ou acha que está num playground ou numa colônia de férias, e entenda esse momento que a gente passa aqui, né, que a vida vai seguir e a gente vai ter outros momentos. Mas, de qualquer forma, esse é o melhor momento dessa vida, de todas as vidas, se elas existem mesmo. Esse é o que eu acho, que eu espero, né. Então esse canal, ele tem um nome um pouquinho, muita gente me disse que era um pouquinho forte, que é o Diário do Fim do Mundo, mas não é que nós estejamos no fim do mundo. E aqui eu já vou adiantando muito dos nossos temas, né, mas é que se fala nisso, fala que estamos passando por uma transição planetária, que é claro que o mundo está girando todos os dias, né, e nunca, como diz um filósofo antigo, a gente nunca consegue, tomar banho no mesmo rio, porque as águas do rio passam, né? Então, sempre quando a gente entra no mesmo momento, no mesmo ponto que foi ontem, já não é no tempo, não é o mesmo, porque é hoje, né? Mas essa água já é outra. Então, a gente nunca consegue ter o mesmo banho, né, quando a gente entra no rio. Então, a ideia é essa: a gente está passando, a gente está desenvolvendo, é uma questão da vida, é uma lei natural a gente desenvolver, a gente passar os ciclos, né? Mas existem coisas que nos fazem, eh, ainda bem, né, trazer novos desafios para esse dia a dia que a gente tem. E aí entra a questão da espiritualidade, a questão também, essas questões existenciais que nos fazem, às vezes, parar para pensar, né, quando a gente enche a vida de coisa, trabalho, é família, não sei, mas quando alguma coisa tá resolvido, aí a gente volta para dentro de si, e lá dentro ainda está aquela grande interrogação, né. Tá, mas e quais os sentidos das coisas, né? Então a ideia é conversar com vocês, na realidade, trocar ideia. Não só apenas, eu ficar falando aqui, porque eu também não sou o dono da verdade, também tenho as minhas limitações. A gente Eu já tenho uma caminhada grande nesse tipo de foco de vida, mas isso não quer dizer que eu aprendi muito ou pouco, aprendi mais que fulano ou ciclano, porque às vezes a gente pode fazer a mesma coisa durante anos e não evoluir nunca naquilo, né. Às vezes a gente pode ir num insight, num segundo apenas, e ter uma grande evolução em determinada, coisa, porque a gente fez uma reflexão, a gente trouxe mais algum conhecimento, a gente não juntou o Lé com o Cré, né. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, nesses encontros quinzenais que faremos. Vocês podem então ir lá no meu canal, Diário do Fim do Mundo, né, inscrevam-se lá. E a gente vai começar a falar sobre essas questões, se o que está acontecendo, o mundo está passando uma transformação, não está? Isso é normal, não é? A partir de alguma bibliografia e algumas referências, que eu acho importante, claro, vocês também devem ter outras,
mas dessa caminhada foram que me fizeram pensar, fizeram refletir sobre tudo na vida, sobre toda essa vida que a gente chama de nossa, né? Essa vida, mas que além de ser, apesar de ser nossa, ela é uma vida coletiva, porque tem interações, nós relacionamos com várias pessoas. E vamos tentar descortinar tudo isso e de uma maneira que a gente possa entender, e de uma maneira que possa ser útil para todos nós. Também não adianta a gente ficar falando, 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 e fecha o livro, fecha o vídeo e isso não ajuda em nada. E é um grande desafio isso, né? Você pode, há de convir comigo que fazer uma coisa que tenha proveito, né? Mas isso tudo, e eu queria deixar aqui para vocês, surgiu porque eu comecei a perceber muitas pessoas próximas a mim que, às vezes, com uma dúvida, com uma pergunta, e não que eu fosse tirar as dúvidas das pessoas, né? Mas me parece que isso são coisas, às vezes são pequenas coisas que as pessoas não pararam para pensar, nem à luz da espiritualidade avançadíssima, não. O cara tem que ser um monge tibetano, ou um egípcio, ou um grande druida. Não. Ah, é só pensar sobre a vida. Pensar sobre a vida, a gente já vê que tem certas coisas que se baseiam numa lei natural, que ela, independente da religião que seja, e aqui quero deixar claro que também não falo na defesa de uma ou outra religião, mas independente da religião que seja, que ela está além da religião, ela está na natureza, ela está naquilo que a gente enxerga na nossa frente. Então, para tentar embasar tudo isso, todo esse papo que a gente vai ter, eu vou tentar buscar alguns recursos que existem lá no grande Allan Kardec, né, que independente de ser espiritista ou não, ele tem um legado, ele deixou um legado. Também tem grandes coisas lá para quem estuda Helena Blavatsky, né, da teosofia, e outras escolas espiritualistas. Tem a escola da Projeciologia do Valdo Vieira, né? E tem os livros do grande Chico Xavier, que nos trouxe tanta revelação, complementando aquela primeira obra do Kardec. E tem tantos outros livros, né? Eu uso também como referência muitos livros do Robson Pinheiro, que também continua trazendo elementos importantes dessa vida espiritual e das relações e tentando colocar também as relações que existem entre nós e eles e para onde caminhamos, né? Nessa perspectiva de que a gente chama o fim do mundo, né? Movimentos escatológicos, existe muito drama na realidade em cima disso, né? Até porque a escatologia é uma questão que está muito vinculada a, ao estudo, né, das escrituras, estudo da Bíblia, né, que fala sobre esse fim. Mas não é o fim do mundo, o fim das pessoas, não, é o fim desse tempo, seria o fim de um ciclo e começo do outro. Né? Então, o que vai acontecer nesse ciclo, né? Se a gente está realmente vivendo, né, esse ponto de virada, o ponto de evolução. Também a referência, uma grande referência é o Evangelho de Jesus Cristo, né, e até a Bíblia como um todo, que também traz muitos detalhes importantes que podem nos ajudar bastante a fazer essa reflexão. Também vou trazer alguns filósofos, principalmente aqueles antigos, que tanto pensaram sobre essa perspectiva metafísica, né, e já, independente de ter religião ou não, eles já traziam eles já tentavam buscar respostas para todo esse processo, eh, esse todo esse processo de evolução humana, né, ou da nossa existência, da resposta da nossa existência. Eu aqui hoje falo do sul do Brasil, né, e espero então estar com vocês aí, espero trocar essas dúvidas que talvez vocês tenham, né. Então, para ajudar a gente, para a gente poder engrossar cada vez mais e crescer realmente, eu preciso que vocês estejam juntos nesses dias que nós vamos conversar, porque vai ser também a partir das perguntas e questões que vocês vão deixar, é que a gente vai poder também fazer o roteiro dessa conversa. Também não adianta eu ficar aqui falando e não toca nada em vocês, porque não é aquilo não faz parte do rol de reflexões que cada um tem. Então eu preciso que vocês também colaborem deixando o que vocês acham, o que vocês têm dúvida, para que a gente possa
fazer então essa reflexão a partir de todos esses textos, mas a partir também da vida de cada um, né, a partir de uma vida, uma perspectiva raciocinada sobre a espiritualidade, religiões, o pensamento de por que a gente está aqui e por que a gente vive, tá bem? Então, se vocês quiserem mesmo participar conosco dessa caminhada, se inscrevam no canal, deixem lá o sininho para você saber quando é que a gente vai se encontrar e espero vocês aí nos próximos 15 dias, tá bem? Grande abraço!